Boa noite pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal para bater um papo sobre endocrinologia. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a substância semaglutida, que você deve conhecer pelos nomes comerciais de Ozempic e Wegovy, mas que poucas pessoas sabem que também existe na forma de comprimido por via oral, chamado de Rybelsus, aprovado hoje para tratamento de diabetes tipo 2 e que tem um benefício adicional também na perda de peso. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são as dosagens dessa medicação, quando nós devemos fazer uso, quando você não deveria se utilizar desse medicamento para tratamento do diabetes, quais os efeitos colaterais e, claro, quanto custa um tratamento caso você opte pela semaglutida por via oral. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo porque vai ser muito bacana. Bom, vamos começar explicando que a semaglutida por via oral hoje, o Rybelsus, ela é aprovada até o momento para tratamento do diabetes tipo 2. E para baixar a glicose é uma medicação excelente. Existem vários estudos comparando o Rybelsus de 14 mg, que é a dose máxima, com outros remédios por via oral para tratamento do diabetes, outras classes de remédios. E elas têm demonstrado a maior potência em abaixar a glicemia do paciente diabético. Rodrigo, mas a minha glicemia ela não é tão alta, tem risco de ter hipoglicemia? Não, e essa é uma vantagem da classe dos análogos do GLP-1, tanto via injetável como via oral, que é o Rybelsus, são medicamentos que quando a glicose começa a chegar perto de 70, as células do pâncreas elas não respondem produzindo mais insulina, ou seja, você não teria risco de ter hipoglicemia no tratamento com esses medicamentos. Então, potência para baixar a glicose ela tem de sobra. Um outro benefício muito legal é a questão da perda de peso, que foi o motivo pelo qual a semaglutida ficou conhecida, né? Inicialmente com o nome Ozempic, depois com o nome Wegovy, e ela tem sim um resultado bacana na perda de peso. Lembrando que até o momento da aprovação que nós temos para diabetes tipo 2, esses estudos eles não foram feitos para emagrecimento, foram estudos conduzidos para baixar a glicose, mas que os pacientes nesses estudos perderam ao redor, em média, 5% de peso. Lembrando que não foram estudos voltados para emagrecimento, como nós temos outros com outras drogas. Mas é algo que eu vou tocar nesse assunto no final do vídeo com vocês. Terceiro ponto importante foi um resultado obtido há poucas semanas atrás. Hoje, quando nós falamos em tratar diabetes, a gente quer baixar a glicose do paciente, porque é muito importante, né, manter a glicose normal para não ter os problemas, né? Problema de rim, problema na retina, problemas cardíacos. E foi conduzido um estudo que foi publicado recentemente, chamado de estudo SOUL, que mostrou o quê? Que os pacientes diabéticos que usaram essa medicação, pacientes já mais graves, que tinham tido infarto, AVC, eles tiveram redução da mortalidade cardiovascular. E no final das contas é o que a gente quer para o nosso paciente. Não só que a glicose abaixe, mas que o remédio consiga provar que aquele paciente que utiliza ele morre menos. Isso acabou colocando o Rybelsus, a semaglutida via oral, num grupo seleto de remédios que não só abaixam a glicose, mas também que reduzem a mortalidade do nosso paciente. Então, esse é um outro ponto muito importante, que foi uma atualização recente. Rodrigo, quais são as doses, né, as miligramas da medicação por via oral? Então, eu vou explicar para vocês. O Rybelsus, nós temos comprimido de 3 mg, 7 mg e 14 mg. E o recomendado é que você utilize o comprimido de 3 mg por 30 dias, depois aumente para o de 7 mg por mais 30 dias, e aí chegue na dose máxima, que é o 14 mg, uma vez ao dia. O mais importante na questão do comprimido é o jeito de tomar. Ele tem que ser em jejum, com água, 30 minutos antes do café da manhã, sem nenhum remédio perto e com no máximo 120 ml de água. De onde que vem esse número aí cabalístico, né? É uma coisa que o pessoal tirou da cabeça? Não. O que os estudos mostraram é que quanto mais líquido eu uso para ingerir o comprimido, pior a absorção da medicação. E o limite de 120 ml ficou colocado como um limite seguro para não atrapalhar. Ou seja, eu resumo assim, se você quiser tomar o comprimido com 1 ou 2 dedinhos de água,
o suficiente só para o comprimido não entalar aí o mínimo possível, já está legal. A medicação ela vai ter uma absorção satisfatória. Outro ponto importante, os efeitos colaterais. A semaglutida, assim como os outros análogos do GLP-1, os outros remédios dessa classe, eles dão, geralmente, náuseas leves, toleráveis e passageiras ao longo das semanas. O intestino pode ficar um pouco mais lento, algumas pessoas referem mais constipação, e o estômago se mexe um pouquinho mais devagar, dando aquela sensação de saciedade, de plenitude. Ou seja, o medicamento ele tem esses efeitos colaterais. E quais os efeitos benéficos, né? O que a gente busca com essa medicação? Abaixar a glicose? Sim, pelo efeito dentro do pâncreas, aumentando a produção da insulina. Mas o pulo do gato desses medicamentos é em relação à perda de peso, porque ela tem uma ação dentro do nosso sistema nervoso, nos lugares do cérebro que fazem nós nos interessarmos pela comida. Então, você gostar de comer uma coisa gostosa, né? Aquele alimento com açúcar, com gordura, desejo de comida, né? Ficar pensando, querer ficar beliscando, o remédio ele tira um pouco, vamos dizer, essa energia do seu cérebro em relação ao prazer da alimentação. E é por isso que o paciente acaba perdendo peso, porque ele come menos calorias. Rodrigo, mas você estava falando que o medicamento ele não é aprovado para perda de peso oficialmente. Isso é verdade, na bula não consta isso. Mas existem estudos com dose mais alta dessa medicação, o Rybelsus vai até 14 mg. Existem estudos com dose de 25 mg para cima, até 50 mg uma vez ao dia, e que tiveram resultados excelentes para perda de peso. Tanto que, nessa última semana, a empresa que fabrica o Rybelsus, que é a Novo Nordisk, ela lançou um pedido nos Estados Unidos, para a agência regulatória de lá, que ela quer submeter a semaglutida de 25 mg para tratamento da obesidade. Por quê? Porque nós já sabemos que tem estudos que mostraram, estudos grandes, né, de longa duração, o resultado excelente para perda de peso. Então nós aguardamos aí as doses mais elevadas para tratamento da obesidade. Lembrando que atualmente a dose de 14 mg, ela tem esse benefício adicional. Nós vemos que pacientes perdem peso quando usam essa medicação. Então se você é aquela pessoa que tem diabetes tipo 2, precisa perder um pouco de peso, não gosta de medicações injetáveis, né, que são o caso do Ozempic e do Wegovy, o Rybelsus 14 mg é uma excelente opção e com segurança e benefício para a proteção cardíaca que nós temos aí no dia de hoje. Quando você não deveria usar essa medicação? Esse perfil de medicamentos da classe dos análogos do GLP-1 são remédios extremamente seguros e com pouquíssimas contraindicações. Não usar pessoas gestantes que estão amamentando, porque nós não temos comprovação da segurança com relação à eliminação do remédio pelo leite, né, podendo afetar o bebê, e não usarem pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Rodrigo, o que tem a ver o Rybelsus com a questão da bariátrica? Porque esse remédio ele é absorvido no estômago, então se a pessoa já não tem praticamente nada do estômago, o remédio não vai ser absorvido, não vai funcionar nesse paciente. Então, se você fez bariátrica, o Rybelsus não é a medicação para você, a via injetável seria a mais recomendada. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas aqui sobre o Rybelsus, a semaglutida por via oral, que nós temos aí com a dose máxima de 14 mg. Ficou alguma dúvida? Você quer saber mais alguma coisa? Não deixe de escrever aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar discutindo sobre o assunto e a gente se vê como de costume no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço aí para vocês, uma ótima semana e até lá!